Olá, bem-vindo ao curso Repensando a Economia Criativa. Nesse primeiro módulo, nós vamos estudar um pouquinho sobre a compreensão atual da economia criativa, sobre o histórico desse conceito, algumas distorções que foram aparecendo no decorrer desse histórico, desse desenvolvimento do conceito, né? E um início do que eu chamei de repensar a economia criativa. Depois, no segundo módulo, nós vamos aprofundar esse repensar a economia criativa e vamos propor também um novo conceito, claro, com vistas a um desenvolvimento constante, né, dessa ideia, desse desenvolvimento da economia criativa, mas uma nova proposta. E no terceiro módulo nós vamos fazer uma dinâmica, uma metodologia muito interessante, Lego Serious Play, à distância, de forma inédita, e aplicaremos essa metodologia para a construção de modelos inovadores de negócio. Bom, eu aconselho, recomendo que você que está participando desse curso tenha em mãos alguma forma, algum meio para anotações. A gente está acostumado hoje em dia a anotar tudo no computador mesmo, no celular, no tablet, enfim. Mas eu acho interessante, se você puder e quiser, usar um caderninho mesmo. Nós vamos ver lá na dinâmica, no terceiro módulo, que esse exercício físico mesmo, de escrever ou de usar as peças do Lego, como nós faremos lá na frente, ele é muito importante para que surjam novas ideias, e eu acho que vale a pena você então anotar e os insights que porventura surjam aí no decorrer do curso, que eles estejam anotados nesse caderninho, digamos assim, ok? Bom, o que é a economia criativa? Muitos têm falado sobre essa expressão, esse termo, esse conceito, e às vezes as pessoas até conseguem arriscar alguma definição, alguma ideia rápida do que seria, mas ainda é uma coisa um pouco difícil de se definir muitas vezes, né? De forma geral, a economia criativa tem sido abordada, né, como uma sistematização, né, uma sistematização de diversas atividades econômicas que envolvem o quê? Que envolvem criatividade, cultura e capital intelectual como insumos primários, ok? Também trabalha com ativos intangíveis, justamente por trabalhar com criatividade, cultura e capital intelectual. Os ativos, ou seja, a matéria-prima, digamos assim, dessa economia criativa, ela é intangível, né? Não é algo palpável que eu possa trabalhar no aspecto físico, né? E uma terceira dimensão dessa construção, dessa compreensão da economia criativa, é a dimensão simbólica, ou seja, a economia criativa trabalha com símbolos justamente por estar envolvida com a cultura, e o cliente ou o consumidor desses produtos e serviços que estão abrangidos na economia criativa nota ou valoriza ou consome exatamente esses símbolos que estão por trás dos produtos e serviços envolvidos. E nós notamos aqui, por trás dessas três definições, ou dessas três ideias que estão na base da economia criativa, três palavrinhas-chave: cultura, experiência e conhecimento. Então, daqui em diante, em todo o curso, nós vamos trabalhar muito com essas palavras, com essas ideias, com esses conceitos. Cultura, experiência e conhecimento. Isso é muito importante para que a gente compreenda a economia criativa. Mas o que é cultura? Parece fácil que a gente resuma a economia criativa a uma junção de atividades econômicas que envolvem cultura, experiência e conhecimento, mas, como vocês devem saber, não é muito fácil definir o que é cultura. Nós trouxemos uma definição aqui, muito interessante, de um professor, o Piano Menezes. Nosso objetivo aqui não é acadêmico, obviamente. Ele é um professor que trabalha com arqueologia, inclusive, e é interessante notar como essa definição dele vem nessa linha utilizada muitas vezes nessa área de arqueologia, de história, mas que nos serve bastante aqui. Cultura é a influência da soma de experiências anteriores, perpetuadas pela memória coletiva, sobre a ação humana. Essa definição é interessante porque, na linha acadêmica, que não é o nosso objetivo, né, há uma corrente francesa para definir cultura, há uma corrente alemã, a corrente francesa trabalha na linha mais coletiva, né, uma linha mais sociológica,
em que a cultura está associada à própria definição de civilização, enfim. E a corrente alemã trouxe a questão das singularidades, ou seja, eu começo a compreender a cultura não necessariamente como um conceito amplo que abrange toda a humanidade, mas sim numa compreensão antropológica em que eu dou valor, em que eu destaco as especificidades culturais, ou seja, as singularidades, né? E essa definição, como eu disse, do professor Upiano Menezes, ela é muito interessante porque ela tem aspectos dessas duas correntes e simplifica a nossa vida aqui para os nossos objetivos que não são, repito, acadêmicos. Então, olha só, nós temos aqui, e a ilustração demonstra bem, como se na história da humanidade diversas experiências fossem, né, sendo seguidas, né, umas às outras, e essas experiências formam o que nós chamamos de conhecimento, né? E a influência dessas experiências ou desse conhecimento sobre a ação humana atual, ou seja, essa bagagem que influencia a forma como nós compreendemos o nosso redor atualmente, no momento, é a cultura, né? Então, daí a gente entende a definição do professor de soma de experiências anteriores, passadas, que são perpetuadas pela memória coletiva, ou seja, que formam um conhecimento que vai sendo acumulado, sobre a ação humana, ou seja, a influência disso sobre como as pessoas agem em determinados locais, e aí as singularidades da cultura, né? Como as pessoas agem no momento. Isso é cultura. Isso a gente vai ver muito importante para a nossa compreensão daqui em diante da economia criativa. Bom, sobre o conhecimento então, né? A gente falou de cultura, que está relacionado, como a gente viu, ao conhecimento, mas o conhecimento em si. Nós vemos atualmente diversas definições de conhecimento, e é muito interessante também observar como o conhecimento foi evoluindo, as formas de aquisição de conhecimento foram evoluindo muito na história do homem, né? É interessante a gente ver que no começo o ser humano precisava, digamos, usando uma linguagem aqui de computação, né? O ser humano usava grande parte do seu HD, digamos assim, da sua capacidade mental, para decorar informações, dados, para que ele pudesse repassar essas informações, esses dados, esses conhecimentos aos seus descendentes. Era a tradição oral, né? Então eu tinha que me esforçar muito para absorver o conhecimento, guardá-lo na minha memória, na minha mente, para que depois então eu pudesse passá-lo aos outros. Bom, a invenção do livro, né, da imprensa, antes até da escrita, enfim, os pergaminhos e tal, mas enfim, os livros como um símbolo, um objeto que nós conhecemos muito bem hoje, o livro mudou muito essa realidade. Por quê? Porque agora, ao invés de ter que colocar tudo na minha mente para depois repassar de forma oral, eu tenho, com o livro, a possibilidade de, estando registradas ali nesse livro as informações, o conhecimento, eu posso então consultá-lo para relembrar o que eu já aprendi, e também os meus descendentes, as pessoas que estão ao meu redor, podem da mesma forma consultar esse livro, esse objeto, para aprender com o que foi conquistado, o que foi aprendido nas gerações passadas. E a gente sabe, a gente vive isso atualmente, o livro também já ficou no passado. Então, o computador, há alguns anos já, trouxe a possibilidade de eu liberar ainda mais esse HD, entre aspas, cerebral, né? Ou seja, agora eu preciso ainda menos de espaço, de memória, de esforço mental para administrar o conhecimento disponível na humanidade, porque agora o computador faz isso por mim. E mais ainda do que o computador, hoje com esses dispositivos móveis que nós temos, inclusive o celular, que é um mini computador na palma da mão, eu consigo então usar esse conhecimento, disseminar esse conhecimento, sem precisar decorá-lo, né? E isso é muito interessante, aqui se vocês veem na imagem, já vou explicar por quê, uma pintura sobre a lenda de São Denis. Uma lenda que narra um episódio em que o santo teria sido decapitado, né? E, surpreendentemente, de forma milagrosa, ele pegou a cabeça do chão, sua própria cabeça do chão,
Saiu andando e havia uma auréola ali de luz em torno do pescoço. Um filósofo chamado Michel Serres usa essa lenda para falar exatamente dessa evolução do conhecimento. Ou seja, hoje nós não precisamos mais da nossa cabeça, entre aspas, para guardar informações. Então, o que surge, o que sobra aqui, quando a minha cabeça não é necessária mais no sentido de armazenamento, porque eu tenho computador, porque eu tenho celular, o que surge então, o que seria essa auréola em torno do pescoço de São Denis, que é o nosso pescoço hoje nessa modernidade que nós vivemos? Essa auréola seria a capacidade única na história da humanidade, nunca antes foi possível fazer isso, uma capacidade única de inovar, de pensar diferente, porque se agora eu não preciso mais gastar ou me esforçar mentalmente para decorar as coisas e transmiti-las a outros, ou nem mesmo consultá-las em livros, enfim, e o processamento das informações e o cruzamento disso tudo é facilitado por meio das ferramentas digitais, eu consigo agora então ter possibilidade, eu tenho espaço mental, digamos assim, para inovar como nunca, para pensar em coisas diferentes como nunca, para executar, planejar e criar como nunca. E isso, vocês já devem perceber, é fundamental no contexto da economia criativa. Aqui outra ilustração que nos ajuda a compreender essa evolução toda. Vocês conhecem também o chamado Homem Vitruviano, um desenho de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci era já, na sua época, lá atrás, alguém que também tinha essa multiplicidade criativa de ações, de projetos. A gente sabe um monte de coisa que Leonardo da Vinci planejou, fez, desenhou. E o homem vitruviano, apesar de ter outros significados, pode representar essa multiplicidade criativa, essas frentes inovadoras que a gente tem como nunca hoje à nossa disposição. Então eu brinco que se já existia um homem vitruviano lá atrás, na época de Da Vinci, hoje, nesse contexto em que eu apresentei a vocês, nós teríamos então um homem super vitruviano, tá? E isso tudo para contextualizar vocês a respeito da economia criativa. Então, cultura, conhecimento e o terceiro elemento, a terceira palavra-chave que a gente colocou lá no início, a experiência. Para compreender o que seria essa experiência, né, como elemento fundamental da economia criativa, é preciso contextualizá-la nas demandas. Como estão as demandas hoje de produtos e serviços do consumidor, né, do cliente? O que o cliente quer em termos de demandas ou de experiências, né? A gente tem aqui essa pirâmide, a famosa pirâmide de Maslow, né, das necessidades humanas. Necessidades fisiológicas lá na base da pirâmide, depois necessidade de segurança, necessidades sociais, e aí no topo da pirâmide é onde nós estamos atualmente. São as necessidades de autoestima, de autorrealização, e aí entra aquela busca por significados, como a gente vai ver, por símbolos. Claro que a realidade de muitas pessoas ainda é a carência de necessidades básicas, mas a evolução do mercado, digamos assim, caminha no sentido de se valorizar muito esse topo da pirâmide de Maslow, né? Então nós temos aqui nesse topo a demanda por experiências. Você já deve ter notado que em diversas propagandas de produtos na televisão, não se vende mais o produto em si mesmo, né? A marca vende, na verdade, a produtora, o fornecedor, ele vende uma experiência. Então nós temos, por exemplo, aqui o caso da Omo, muito famoso. A Omo não vende apenas o detergente, o sabão em pó, o sabão líquido. A Omo vende, na verdade, aquela frase famosa também já nas propagandas, se sujar faz bem, porque se sujar faz bem. Então, a Omo vende, na verdade, crianças correndo, crianças brincando, crianças felizes, crianças se divertindo, sem a preocupação das mães, dos pais, de que elas se sujem. Outro exemplo, aqui uma propaganda de carro, né, da marca Audi. Então, na propaganda é interessante notar que o foco não está necessariamente no carro, e sim como você se sente dentro daquele carro. A experiência tecnológica, nesse caso aqui, que você vai ter ao usar, ao dirigir aquele automóvel. Então veja que os produtos mesmo, não só os serviços, eles estão se fundindo, eles estão se aproximando de experiências, eles estão vendendo experiências. Nós temos aqui outro exemplo interessante
muito significativo, e a gente começa já a caminhar, então, no sentido de trabalhar com esses significados, como a gente vai ver que são, na frente, muito importantes. Por exemplo, fazer na Ilha da Madeira, lá em Portugal, um passeio para ver golfinhos, enfim, né, em torno da ilha, né? Mas por que não, então, fazer o passeio, simplesmente para ver os animais lá, os golfinhos, com uma forma um pouco mais significativa para um brasileiro, por exemplo, como nós? Então, que tal um passeio em que você viaja ou faz essa circunnavegação aí em um barco, em um navio exatamente igual ao que Pedro Álvares Cabral utilizou para descobrir o nosso país lá atrás, em 1500. Realmente agrega e traz uma significação maior ao usuário, ao comprador desse serviço, no caso, passando dos produtos aqui para os serviços, né? Então vejam, produtos e serviços, essa distinção que era aparentemente tão clara há algum tempo, não é mais assim tão clara. Por quê? Porque se os produtos estão vendendo não mais apenas eles próprios, eles em si mesmos, mas estão vendendo, na verdade, experiências, então eu aproximo aí produtos e serviços, né? Porque os serviços estão mais ligados tradicionalmente às experiências, mas agora eu tenho produtos buscando também esse lado. Então, produtos e serviços acabam se fundindo na realidade atual, né? E não só se fundindo, como também é interessante ver que o consumidor tem um papel fundamental nessa agregação final de valor ao produto ou ao serviço. Como eu dei exemplo aqui do passeio de barco, a significação, essa valoração, essa valorização a respeito do passeio, ligando essa sensação de estar num barco ao descobrimento do meu país, enfim, isso sou eu, consumidor, que agrego a esse serviço. Então, um papel fundamental meu próprio nessa agregação de valor ao produto, não apenas de quem o oferece. Nesse contexto também, nós podemos inserir o que vocês já devem ter ouvido falar também, que é a realidade atual do compartilhamento, as tendências de se compartilhar. Porque se eu não busco mais apenas o produto em si mesmo, eu busco experiências, então não necessariamente eu preciso adquirir definitivamente aquele produto. Eu não preciso tê-lo para mim e tão somente para mim, sendo que o que eu quero é o que ele me oferece em termos de experiência, de uso, de utilização. Então nós temos aí exemplos que são cada vez mais crescentes de colaboração no mundo, desde uns simples objetos do cotidiano de vizinhos, enfim, uma máquina furadeira, até, por exemplo, a utilização de carros, que não necessariamente são meus, mas que eu posso usar da mesma forma que usava quando eram propriedade exclusiva minha, enfim. Então, essa questão, essa tendência também a chamada economia do compartilhamento, ela também se encaixa muito bem nessa compreensão que a gente está tendo aqui das demandas, as demandas atuais por experiências. E como vocês já notaram, eu também adiantei um pouquinho, junto com essa demanda por experiências, vem uma demanda por significados, uma demanda por agregação de significados. E eu, como disse, consumidor, também trabalhando, atuando nessa agregação final de significados aos produtos e serviços. Nós temos aqui um outro conceito, vocês veem na imagem, um outro conceito relacionado a isso tudo, que é o chamado storytelling, né? Um conceito também que tem crescido bastante, que nada mais é do que transformar em histórias, transformar num formato de conto, contar alguma coisa a alguém, e esse formato é cada vez mais associado aos produtos e serviços. Há diversas outras questões também, mas no nosso caso, os produtos e serviços. Eu, como consumidor, inclusive trabalhando nessa agregação final de valor ao produto,
quero viver com esse produto uma história, ou quero que esse produto e serviço se encaixe na minha própria história. E aí eu tenho aqui, como vocês veem também, como se fosse uma espécie de aquelas atividades de ligar os pontos, na verdade, em vez de pontos aqui eu tenho várias pegadas. O consumidor quer, então, nessa busca de agregação de significados, que a sua trajetória, as pegadas aqui, né, na sua trajetória, haja uma ligação de pontos, né, uma ligação entre as pegadas que ele desenvolveu ao longo de sua vida, a partir dos produtos e serviços, ou seja, produtos e serviços que trazem ligações entre aspectos que ele já viveu, que ele gostaria de viver ainda. Ou seja, produtos e serviços que trazem sentido à trajetória de vida e aos desejos futuros desse consumidor. Bom, então recapitulando, nós temos aqui as 3 palavras-chave da economia criativa: cultura, conhecimento e experiência. Aqui vocês podem ver as intersecções entre essas palavras-chave, entre essas noções, né? Não interessa muito para a gente aqui, mas só para pontuar rapidamente, há intersecções entre uma e outra, né? Por exemplo, entre cultura e conhecimento, lá de acordo com o conceito que a gente viu atrás, agora há pouco, nós temos então como intersecção entre cultura e conhecimento a perpetuação, ou seja, a cultura é uma perpetuação do conhecimento. Também a formatação, ou seja, a cultura formata o conhecimento adquirido para que isso seja passado para frente, como a gente viu. Intersecção, por exemplo, entre cultura e experiência. É o que é a intersecção? Os costumes, a tradição. Ou seja, aquilo que está entre o que eu adquiri de conhecimentos passados e como isso influencia na minha experiência atual. Daí os costumes e a tradição. E, por fim, aqui, as intersecções pontuais, a ligação, digamos, entre conhecimento e experiência, ou seja, impressão a apreensão, né? A experiência também é uma forma de aquisição de conhecimento. A experiência faz com que eu imprima, ou seja, que o conhecimento seja impresso na minha bagagem, né? E eu apreenda esses conhecimentos por meio da experiência. Mas o que interessa para a gente não são essas intersecções pontuais entre as palavras, e sim a intersecção principal entre todas as 3, que é a economia criativa. Até aqui, se ficou claro para você, se não, é importante que você até volte, aí a gente tem esse recurso, né, sendo uma videoaula, mas chegamos aqui a um ponto, ok, então a economia criativa é uma intersecção, a princípio, né, entre cultura, conhecimento e experiência. Mas, eu pergunto aqui, com esse ponto de interrogação, quais são de fato as interações entre cultura, conhecimento e experiência? Qual é a dinâmica da economia criativa nesse âmbito dessas 3 noções, dessas 3 palavras-chave? Para isso, e aí eu já inicio aqui com vocês esse repensar a economia criativa, é importante que a gente volte no tempo, né, para entender como surgiu esse conceito, essa ideia de economia criativa. Pode parecer muito recente, mas na verdade, como a gente vê aqui no mapa, desde a década de 70, ali no Canadá, Estados Unidos, Suíça, Alemanha, nós tivemos diversas experiências de artistas e produtores de cultura, enfim, profissionais envolvidos com arte e cultura, buscando elaborar estudos que comprovassem a importância da arte e da cultura para a economia. Ou seja, esses estudos começaram a tentar mostrar que arte e cultura não eram necessariamente tão supérfluos assim, que arte e cultura geravam empregos, que arte e cultura tinham um impacto relevante assim na economia. E nesse contexto, então, de pioneirismo desses estudos, nós chegamos finalmente a uma experiência australiana, que foi a grande pioneira já na ideia mesmo de economia criativa. O termo ainda não aparecia desse jeito, não, né? Na verdade, a Austrália, em 1994, num programa governamental, né, de país mesmo, decidiu valorizar mais as chamadas indústrias culturais, né? Então esse projeto trabalhava com as indústrias culturais, ou seja, atividades que tinham impacto econômico, que trabalhavam com cultura.
A experiência não foi tão concreta, foi mais uma iniciativa para sensibilizar mesmo o país nesse sentido. E nós tivemos então, a que é conhecida de todos mais, né, a experiência britânica. Um pouquinho depois, em 1997, nós temos então a economia criativa, essa ideia surgindo na Inglaterra, né, no Reino Unido. Lá, eles decidiram então não apenas sensibilizar e criar uma política pública um tanto vaga, como foi no caso australiano, mas decidiram criar algo mais concreto, estabelecer uma série de atividades que se enquadrariam nessas indústrias, né? E decidiram também mudar o nome, né? Eles passaram a chamar indústrias criativas, buscando uma amplitude maior na ideia, como a gente vai ver que não era muito bem adequada, mas enfim, buscando ampliar essas indústrias culturais da experiência australiana. E aí, se eles passaram a chamar as indústrias culturais de indústrias criativas, o nome surge, finalmente, economia criativa. Então vejam, a gente tem nesse breve histórico, nesse panorama histórico que eu fiz para vocês aqui, como a gente vê na imagem também, um círculo, né, de academia, ou seja, a parte acadêmica, estudos acadêmicos, com iniciativas de políticas públicas, uma puxando a outra. Então a economia criativa, ela surgiu e ela tem se desenvolvido nessa dinâmica, né? Iniciativas concretas de políticas públicas buscando o desenvolvimento de nações, de regiões, e ao mesmo tempo teóricos, estudiosos, buscando entender o que seria de fato a economia criativa. Bom, esse histórico da economia criativa é muito importante para a gente perceber que começaram a aparecer algumas distorções aí nesse processo. Aqui nesse modelo de círculos concêntricos da economia criativa, como você pode ver na tela, a gente vê uma ideia, uma conceituação, uma sistematização de um autor chamado Throsby, né, australiano. Naquela linha que eu coloquei, né, de a economia criativa ter se desenvolvido de forma paralela, tendo a academia, os acadêmicos trabalhando com a ideia ao mesmo tempo em que políticas públicas eram implementadas. Nós temos aqui esse autor australiano, em paralelo, digamos assim, à experiência pioneira da Austrália, e ele elaborou esse modelo dizendo o seguinte: no centro desse modelo, desses círculos, nós temos as artes criativas nucleares, depois outras indústrias culturais nucleares, indústrias culturais mais amplas no círculo mais afastado aí, e por fim, indústrias relacionadas. Qual é a ideia principal desse modelo? Quanto mais no centro eu estou, menos, segundo Throsby, menos viés de negócio, ou seja, menos business, né? E à medida que eu me afasto desse centro, essas indústrias que também estão no contexto da economia criativa, segundo ele, começam a ter mais pegada de negócio, digamos assim, né? Pegar mais viés econômico. Por que isso? Porque, por exemplo, artes criativas nucleares, quais são? Você pode ver aqui também. Literatura, música, artes cênicas, artes visuais. Claro que a indústria da música, a indústria da literatura, que envolve publicações, enfim, movimenta dinheiro, é uma atividade econômica gigantesca muitas vezes. Mas a essência dessas atividades, a essência criativa dessas atividades, ela não está tão próxima do aspecto econômico, como, por exemplo, se a gente pegar aqui o último círculo em preto, indústrias relacionadas, como, por exemplo, publicidade, arquitetura, design, que parece que já tem, por natureza, uma proximidade maior com esse viés de negócio. Então, o que o Throsby quis mostrar com esse modelo é que, bem, eu tenho diversas indústrias que eram chamadas de culturais nessa experiência australiana, né? Eu tenho diversas indústrias que estão dentro desse guarda-chuva, digamos, da economia criativa. Mas não são indústrias que têm a mesma pegada de negócio, não são indústrias que têm o mesmo viés de business, ok? E isso é muito importante por quê? Porque na experiência britânica, praticamente essas mesmas indústrias que estão listadas aqui foram as denominadas indústrias criativas, a mudança de nome aí. Só que, na experiência britânica,
no projeto, né, de política pública, de implementação da economia criativa como forma de desenvolvimento do país todo, enfim, essas indústrias foram vendidas, entre aspas, de uma forma muito homogênea, como se todas elas tivessem esse viés muito forte de negócios. E isso se espalhou pelo mundo. Então, a economia criativa começou a ser usada ou pensada em diversas partes do mundo, inclusive incentivada por organismos de fomento ao desenvolvimento ao redor do planeta. Ela passou a ser pensada no sentido de que todas as indústrias criativas, eram chamadas de culturais antes, têm essa possibilidade de negócio, esse viés econômico forte e, consequentemente, uma possibilidade de promover o desenvolvimento econômico rapidamente em determinado local. E isso não é assim, né? Na própria experiência britânica, que na verdade vendeu como se tudo fosse de forma homogênea no âmbito econômico, na própria experiência deles, nas indústrias nucleares, aqui segundo Crosby, por exemplo, artes cênicas, literatura, enfim, lá na Inglaterra eram atividades, nesses programas de economia criativa, subsidiadas pelo governo. Ou seja, apesar de estarem num pacote chamado economia criativa, que poderia revolucionar uma região, um país, elas, na verdade, eram movimentadas e estavam fundamentadas em recurso público e não geravam recursos econômicos por si só. Diferentemente, por exemplo, de outras como publicidade, moda, que tinham já a capacidade mais próxima, mais imediata de gerar esses recursos. Então, essa pequena diferença que pode parecer uma mera questão de nomenclatura, indústrias culturais, depois indústrias criativas, é apenas uma forma diferente de chamar, mas na verdade o que está por trás dessa mudança trazida pela experiência britânica é que o pacote chamado economia criativa é quase que milagroso e todas as indústrias dessa economia criativa têm o potencial de gerar recursos econômicos, tem o viés business. Nós vimos que não é assim, mas esse modelo foi amplamente utilizado, disseminado pelo mundo e, inclusive, com confusões, daí o que eu disse a respeito de distorções, com confusões nessa relação entre atividades culturais, atividades econômicas, as atividades criativas, segundo a experiência britânica, os teóricos relacionados, passaram a ser colocadas como um guarda-chuva um pouco maior, dentro do qual estariam as atividades culturais e outras, sendo que, na verdade, segundo o modelo original, entre aspas, né, australiano, e os seus teóricos também relacionados, as atividades culturais, as indústrias culturais seriam todas essas, com as diferenças de proximidade com aspectos econômicos. Nessa figurinha alaranjada aqui, a gente vê e consegue enxergar bem um pouco dessa confusão, dessa disseminação de conceitos ou de compreensões distintas da economia criativa por diversos organismos internacionais. E essa figura mostra o seguinte, que teoricamente seria possível simplesmente então buscar a intersecção, ou seja, o ponto comum entre todas essas visões diferentes de economia criativa para chegar a um meio termo, digamos assim, e não era necessário de repente, ter um conceito delimitado, definitivo de economia criativa. O problema dessa visão de que não é necessário um conceito, de que é só amarrar ou buscar os pontos em comum de várias compreensões diferentes, é que nós teríamos então um conceito eternamente aberto, um conceito de economia criativa sempre indefinido, e, claro, nós nunca podemos fechar de fato, o que é economia criativa. Como a gente viu, é algo que está em constante construção, é um conceito que não está fechado, obviamente, ainda, né? Mas, exatamente buscando essa realidade de adaptações, de evolução do conceito, é preciso ter, sim, uma delimitação inicial para que, a partir dela, nós consigamos, então, essa evolução, essa adaptação. Então, não faz muito sentido essa ideia de que não é preciso conceituar a economia criativa, é algo que só atrapalha. Na verdade, não. Porque para justamente se ter a evolução, a adaptação e a compreensão paulatina desse conceito tão novo, é preciso que haja um ponto inicial. Então, o que a gente quer
nesse próximo módulo é um novo conceito inicial, digamos assim, ou uma nova compreensão da economia criativa que proporcione o ajuste dessas distorções que ocorreram e um ponto inicial, obviamente, para adaptações e evolução contínua dessa importante sistematização que a gente conhece atualmente. Então, nesse próximo módulo, para justamente definir ou propor esse novo conceito de economia criativa, nós vamos trabalhar rapidamente com um conceito interessante chamado ciência cultural, obviamente não no sentido acadêmico, mas apenas em como a ciência cultural pode auxiliar esse novo conceito de economia criativa. Nós vamos também buscar uma reconfiguração das perspectivas econômica, cultural e social que estão envolvidas na economia criativa. Nós vamos ver que há extremos nessa compreensão, como a gente viu, há diversas compreensões diferentes a respeito da economia criativa, disseminações distorcidas a partir desse pequeno deslize, digamos assim, da experiência britânica no aspecto conceitual. Então há certos extremos, né? Um extremo de um lado, um extremo do outro. O novo conceito proposto é buscar um equilíbrio nesse contexto, ok? E, por fim, nós vamos também, com esse segundo módulo, repetindo o que já foi anunciado no início, nos preparar para o terceiro módulo, eu já deixo o convite aqui, um módulo muito interessante que nós vamos finalmente trabalhar uma atividade prática que mesmo à distância será possível por uma surpresa que nós preparamos para vocês, uma aplicação da metodologia Lego Serious Play de forma inédita, podendo ser realizada à distância, ok? Então aguardo vocês no próximo módulo.